tomar uma água. Vamos ver se agora ajuda a projetar um pouco mais a voz. Mas, enfim, vamos lá, vamos começar. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. No vídeo anterior, a gente começou a conversar sobre os desafios de uma abordagem terapêutica dos valores. E eu queria seguir um pouco nesse tema aqui. Talvez esse é o segundo vídeo, talvez tenha um terceiro, não sei, vamos ver. Mas a gente já, num vídeo anterior, tentou definir um pouco esses valores e eu acho que vale a pena a gente seguir conversando sobre essa abordagem terapêutica. O que eu quero dizer com uma abordagem terapêutica dos valores? É a gente pensar como o exercício desses valores, a presença desses valores na nossa vida se relaciona com uma sensação de qualidade de vida, de bem-estar, de prazer, de felicidade. Seguindo nesse tema, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a identificação e mensuração desses valores. No início, talvez fique um pouco repetido, se repitam algumas coisas em relação ao vídeo anterior, mas depois a gente vai ir para um outro caminho que é diferente, mas complementar e que eu acho que é bem interessante, bem legal de a gente pensar e conversar aqui. Então, assim, vamos começar falando sobre a identificação desses valores. Aqui vai ser importante o que a gente já falou no vídeo anterior, a motivação, o motivo da ação, o porquê eu faço, eu penso ou eu sinto alguma coisa, é um grande indicador de quais são os meus valores, ou quais valores eu estou percebendo naquele momento, naquele contexto, naquele ambiente. Mas será que a motivação ela serve só para isso, só para nos ajudar a identificar esses valores? Aqui eu quero dar um passinho um pouco além, para a gente pensar como não só a motivação, mas esses valores se relacionam com os nossos comportamentos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. A motivação é um indicador, mas a gente precisa lembrar que um valor é algo que precisa ser exercido. Quando um valor ele não é exercido, ele não tem valor, digamos assim, né? Ele não existe. Eu preciso estar exercendo esses valores para que eles estejam presentes na minha vida. Como eu vou exercer esses valores? Aí sim surgem os comportamentos, pensamentos e sentimentos. Essa é uma parte legal de a gente ver o quê? Quando a gente está falando em pensamento, comportamento e sentimento, a gente está falando de um dos fundamentos da terapia cognitivo-comportamental. Que fundamento é esse? Que a nossa experiência do mundo, a nossa vivência, a nossa experiência do self, ela pode ser dividida em pensamento, comportamentos, pensamentos e sentimentos. E que esses três, eles se relacionam, ou seja, mexer em um leva a mudanças nos outros dois. Independente se a gente está mudando um comportamento, nossos pensamentos, sentimentos mudam. Se a gente está mudando o pensamento, comportamentos, sentimentos mudam. E assim vai. A terapia cognitivo-comportamental, ela só se chama cognitivo-comportamental porque ela tende a se concentrar. É mais fácil a gente voluntariamente modificar, alterar pensamentos e comportamentos do que sentimentos. Então a gente vai tentar, através desses dois, mudar todos esses, toda a nossa experiência de vida, mudar todos os nossos, o trio dos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Mas enfim, vamos voltar para a nossa conversa sobre valores. É importante a gente ver aqui
que valores podem ser exercidos nessas 3 esferas, nessas 3 áreas, seja através de comportamentos, pensamentos ou sentimentos. Um exemplo, botei aqui, né? Comprar um celular. A pessoa que vai lá e resolve comprar um iPhone e não um Android, que resolve comprar um celular que tem uma câmera melhor e não um celular que tem, sei lá, um processador melhor, uma tela maior. Enfim, né? Aqui a gente está vendo o quê? Diferentes valores. A gente está exercendo, encontrando coisas no ambiente que a gente acha importante e escolhendo elas, né? Ou aumentando a presença delas, criando a presença delas na nossa vida. Em pensamentos, como a gente pode ver aqui um exercício de valor? A gente reconhece alguém, quando a gente tenta imitar alguém, quando a gente tenta até fazer diferente de alguém, seja em pensamento, nesse reconhecimento. Essa pessoa tem isso que eu gosto, essa pessoa não, tem essa coisa que eu não gosto, ou que eu gostaria de fazer diferente, ou que entra em conflito com outra coisa que eu gosto. Nos nossos pensamentos, na forma que a gente percebe o mundo, esses valores, eles também estão expressos, eles também estão sendo exercidos na forma que eu penso as coisas à minha volta. Sentimentos também são uma forma de exercer valores, né? E de identificar e exercer esses valores. Quando eu sinto saudade de alguém, por exemplo, eu estou tendo o quê? Uma experiência emocional do valor que eu dou para aquela pessoa, da importância que eu dou para aquela pessoa. Quando eu faço um carinho em alguém, quando eu sinto essa saudade e eu busco me aproximar, entrar em contato, essa saudade, ela motivou o quê? Ela motivou o exercício de um determinado valor na minha vida. Eu vou lá, eu faço carinho naquela pessoa, eu sinto um determinado carinho por aquela pessoa, eu estou percebendo como aquela pessoa é importante, eu estou sentindo, no caso, um valor na minha vida, né? Então eu estou exercendo esse valor na minha vida. O que a gente está falando aqui? A gente está falando que comportamentos, pensamentos, sentimentos são formas de aumentar ou diminuir a presença de um valor na minha vida. Ao mesmo tempo que eles são forma de aumentar e diminuir a presença de um valor na minha vida, eu posso identificar esses valores da minha vida, esses meus valores pessoais, através de quantos comportamentos, quantos pensamentos, quantos sentimentos eu tenho relacionados a um determinado valor. O quanto que eu estou, em quantos momentos da minha vida eu exerço aquele valor. Então, aqui a nossa motivação, ela vai estar relacionada à identificação, mas não só a identificação, também ao exercício desses valores, seja através de comportamentos, pensamentos e sentimentos. O exercício desses valores aumenta a presença desses valores na minha vida, ou então, né, o não exercício desses valores diminui a presença desses determinados valores na minha vida. Então aqui a gente está falando não só de uma identificação, mas também já associando a um certo exercício de valores. O segundo ponto que é importante, e aqui o exercício de valor é importante, é a mensuração desses valores. Como eu falei antes, né, os valores de vida, os nossos valores pessoais, eles existem a partir do momento em que a gente exerce eles. Pode ser através de comportamentos, pensamentos e sentimentos. Mas como que eu sei o quanto? A gente falou sobre o que, né? O que é valorizado. Mas como eu sei o quanto eu valorizo determinada coisa na minha vida? Aqui é importante a gente perceber como os dilemas e escolhas que a gente faz na nossa vida estão relacionados à mensuração desses valores. Vamos dar um exemplo aqui, né? Um tema bem cotidiano, preferência por doce ou salgado, né? Todo mundo
mundo, de certa forma, eu acho que eu não conheço uma pessoa que não goste de salgado ou que não goste de doce. Talvez ela não goste tanto, talvez ela prefira muito mais salgado do que doce. Mas, de certa forma, todo mundo gosta de doce e salgado, né? Mas o quanto? Aí a gente está entrando no momento de escolhas. O momento em que eu tenho que abrir mão de uma coisa para ter outra, é o momento em que eu percebo quanto que aqueles valores, os valores associados à coisa que eu escolhi, são mais importantes que os valores associados à coisa que eu não escolhi. Aqui a gente começa a entender uma característica, digamos assim, desses valores pessoais, né? Que o valor, ele é ordenado, relativo, não existe um valor absoluto. Ninguém fala, eu gosto de salgado 10, eu gosto de doce 2. 10 o quê? 2 o quê? A gente não tem como mensurar. A única forma de a gente perceber o quanto a gente valoriza algo é quando a gente abre mão de uma coisa para ter outra. É através de dilemas, de escolhas. A gente sabe que valoriza mais isso do que aquilo, mas é difícil, ou a gente não tem como dizer o quanto exatamente a gente valoriza algo. Então é importante a gente ver aqui que o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que valores, quando a gente está falando de mensuração de valores, a gente está falando de algo relativístico. Então a gente está falando que a gente sempre vai falar numa ordem, numa forma que é este valor é mais importante que este outro valor. Em uma situação onde eu preciso escolher, eu escolho esse e não aquele. Então, quando a gente está falando de algo de valores centrais, valores, digamos assim, mais importantes na nossa vida, a gente está falando de valores que estão mais presentes nas nossas escolhas, ou que quando a gente entra num dilema, a gente entra numa dúvida, no momento que eu preciso escolher A ou B, eu normalmente escolho, ou a minha tendência é escolher aquele valor. Então, assim, vamos voltar para o nosso exemplo, e acho que aqui é um bom exemplo, né, da compra do celular. Uma pessoa que resolve comprar um Android, não um iPhone, ela vai estar valorizando mais determinadas coisas. Ela vai estar escolhendo, ela não vai ter os dois celulares. Ou a maioria das pessoas, pelo menos, não vai ter a oportunidade de ter os dois. E mesmo que ela tenha os dois, ela dificilmente vai usar os dois ao mesmo tempo. Mesmo que ela use os dois ao mesmo tempo, talvez ela vai usar um para uma coisa e outro para outra. A gente está sempre fazendo essas escolhas. A gente está sempre nesses pequenos dilemas e, de uma certa forma, ou, conforme o que a gente está falando aqui, a gente está sempre exercendo determinados valores, porque a gente está sempre escolhendo e a gente está sempre reordenando, avaliando, identificando o quanto algo é importante na nossa vida ou não, o quanto algo é mais importante que uma outra coisa. A gente está sempre fazendo isso. Tá, Léo, entendi mais ou menos aqui que motivação está relacionada a identificar esses valores. O exercício de valores pode ser feito através de comportamentos, pensamentos e sentimentos. O quanto eu valorizo algo, eu vou perceber nas minhas escolhas, sejam elas escolhas corriqueiras, cotidianas, até as nossas grandes escolhas, né? Nas escolhas, nos dilemas da vida, que um valor, eu vou saber o valor desse valor, ou a magnitude de um determinado valor, apenas quando eu comparar ele com outro, e isso acontece nas nossas escolhas da vida. Mas como que isso se relaciona com qualidade de vida, com bem-estar, com saúde mental? Aqui é que está o ponto. A gente vai chegar na ideia de que o sofrimento na nossa vida, ele está relacionado à ausência de valor. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas que chega aqui no consultório, ou para não dizer todo mundo,
seja no consultório ou não, tem uma ideia, tem uma noção do que seria uma vida saudável, do que seria saúde mental, ou do que seria ter qualidade de vida, ser feliz, se sentir realizado. A questão é que, apesar de a gente ter essa noção, nem sempre a gente consegue exercer ela, colocar ela em prática na nossa vida. Nem sempre o ideal que eu tenho de vida se reflete na vida, nas escolhas que eu exerço. Então, a gente vai ver que quem chega no consultório, a maioria das pessoas, a gente vai ver o quê? Que o sofrimento, ele é resultado, às vezes, de uma dificuldade de exercer esses valores, de fazer esses valores idealizados estarem presentes na nossa vida através dos nossos comportamentos, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, através das escolhas e dos dilemas que a gente tem na vida. Então, aqui a gente está partindo do pressuposto que, e aí a gente vai retomar aquele primeiro ponto de que comportamentos, pensamentos e sentimentos, eles estão associados ao aumento ou à diminuição da presença de um determinado valor na minha vida. Se, para minha qualidade de vida, para minha realização, eu ter um tempo só para mim, um tempo em que eu dedico para as minhas coisas, para mim mesmo, é importante, o quanto que isso não estar presente na minha vida, ou quanto que eu ter alguma certa dificuldade de tornar esse valor presente na minha vida, não gera um sofrimento. Então a gente está pensando aqui o quê? Que qualidade de vida, que bem-estar, que realização, que saúde mental, de uma certa forma, é o quê? É conseguir exercer, conseguir ter os valores associados a esses conceitos presentes na nossa vida. Então, a reflexão do vídeo de hoje, o que eu quero te propor aqui para pensar é se está congruente, se estão congruentes, né? Se o teu conceito de qualidade de vida, de realização, de felicidade está congruente com os teus comportamentos, com os teus pensamentos, com os teus sentimentos. Se através dos teus comportamentos, pensamentos e sentimentos, tu aumenta a presença dos valores associados a esses conceitos na tua vida. Se em momentos de escolhas, de dilemas, onde eu tenho que escolher A ou B, se a tua escolha, se o teu comportamento, pensamento e sentimento associado a essa escolha, se ele está congruente com a tua definição de qualidade de vida, de realização, de uma vida boa. De certa forma, aqui a gente está falando se tu consegue ser a pessoa que tu precisa ser para ter a vida que tu gostaria de ter. Então, a reflexão do vídeo de hoje é justamente essa. É a gente pensar se fazer esse pulo, né, ou fazer esse ping-pong entre o que eu idealizo e os valores associados e o que eu faço, o que eu vivo, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu escolho e os valores associados. No momento em que essas duas coisas elas estão congruentes, a gente vai ter qualidade de vida, a gente vai ter realização, a gente vai ter uma felicidade, um bem-estar. Se essas duas coisas elas não estão congruentes, se elas estão divergindo em algum momento, se aquilo que eu valorizo não está presente nos meus pensamentos, comportamentos, sentimentos, nas minhas escolhas, eu vou ter sofrimento. Então a gente volta para o terceiro ponto do vídeo, para a nossa ideia de que sofrimento está relacionado à ausência de valores na vida e que qualidade de vida, bem-estar e, de uma certa forma, saúde mental está associada à presença de valor na vida. Se esse vídeo provavelmente te deixou meio confuso, tem alguma pergunta? Ou se ele te fez pensar em alguma coisa, algo que tu queira compartilhar, fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato no Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade
a essa nossa conversa.